intervalozinho rápido. A escalada do trem de laje caiu, porque os personagens saíram e mandou o tempo. Então vamos lá, vou voltar aqui, conforme o pessoal for entrando, eles vão acompanhando o raciocínio, tá? A gente vai voltar aqui então na estrutura que a gente estava. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo aí, José? Fechou. Então, voltando na estrutura que a gente estava, a gente tinha uma situação de uma carga distribuída. Eu estava mostrando para vocês como encontrar esse diagrama. Eu deixei um tempo para vocês tentarem fazer esse diagrama, tirar as dúvidas, porque ele é o mais difícil, é a parte mais difícil do exercício e nem é a parte e nem faz parte, né, da teoria do exercício em si, porque é lá de análise 1. Quando eu chego nesse diagrama aqui, esse diagrama eu vou chamar ele de diagrama do caso zero. Esse diagrama é o diagrama do caso zero. E aí, o que eu tenho que observar nele? Esse diagrama aqui, ele forma algumas figuras. Eu vi que o vídeo travou, vou falar de novo. Esse diagrama ele forma algumas figuras. Aqui nesse trecho AB, ele forma duas figuras. O triângulo de 187,5 e a parábola de 31,25. Então, eu tenho um triângulo negativo com uma parábola positiva. Por quê? Porque ela sai desse tracejado e vem nessa direção aqui, ó. A gente vai discutir um pouco sobre isso depois. Eu tenho esse triângulo aqui de 187,5 negativo, mais essa parábola aqui de 62,5. Todo mundo consegue enxergar essas figuras? Eu vou começar por essas duas figuras aqui, ó. Essas duas figuras aqui, ó, elas estão aqui, ó. Ele é um triângulo de 187,5 negativo, que eu coloco ele desse jeito aqui, ó, só o triângulo sozinho, mais uma parábola de 31,25, que eu coloco a parábola sozinha. O triângulo é negativo, porque ele está apontando para o lado esquerdo, e a parábola é positiva, porque ela está apontando para o lado direito. Dúvidas em relação a essa visualização de figuras? É realmente muito tranquilo essa questão das figuras, muito mais fácil que integral. Então, a gente tem que aproveitar essa facilidade para a gente conseguir enxergar melhor a situação. Depois, então, eu tenho essa figura do caso real combinada com essa figura do caso virtual. A gente não enxergou essa figura do caso virtual ainda, ela vai acontecer agora. O caso virtual está aqui, ó. Tem poucas pessoas ainda que voltaram, né? Muita gente ainda não voltou do intervalo, né? Pois a gente vai ter um probleminha aí. Vocês que já estão aqui, vocês, Marciel, né? O Micael, vocês conseguem desenhar o diagrama com facilidade? Está tranquilo? José Neto, diagrama de momento fletor, mais ou menos. Vocês fizeram esse diagrama? Vocês têm dúvidas? Conversa aí um pouquinho comigo até o pessoal entrar. Não estou te ouvindo, José. Eu já fiz o diagrama aí, ô Roberto. Como? Mas tem muito tempo, tem que treinar, tem muito tempo que eu não faço. Muito tempo. E você, Micael? Se eu fiz, eu não lembro muito, não. Você nem sabe. Você nem sabe se sabe. Eu vou agora. Você fez esse de agora ou você também realmente está com dificuldade de até começar o exercício em si? Você, Micael. Oi? Você consegue fazer o exercício? Você não fez, mas você consegue fazer? Ou você tem dificuldade também para começar? Eu ainda não fiz ele. Eu acho que eu vou ter um pouquinho de dificuldade em fazer. Eu vou procurar alguns vídeos no YouTube. Se vocês encontrarem também, me enviem no WhatsApp para eu dar uma olhada para ver se está fazendo certo, ver se é bom. Eu tenho alguns, mas se vocês pesquisarem e me enviarem é mais fácil, porque aí eu filtro para vocês
E aí vocês vão praticando, tem que praticar. Diagrama de momento fletor é prática mesmo. Eu vou criar uma lista de exercício lá, vou colocar no Google Sala de Aula também, mas você tem que conversar, tem que falar para mim que está com dificuldade, ou onde está a dificuldade, para ficar mais fácil, para eu saber como que eu conduzo aqui. José, você falou mais ou menos, qual é a parte que você tem mais dificuldade? O que acontece? Esse aí você entendeu. Entendi, tranquilo. Tá. Lucas. Roberto. Dificuldade em diagrama de momento fletor? Não, eu tive muito no começo, mas agora tá tranquilo. Tá. Então, beleza. João Vitor? Ei, João Vitor. Senti firmeza não, hein? Vamos lá. Vamos lá. A partir do momento em que eu analiso a estrutura do caso real, que é aquilo que a gente acabou de fazer, que era essa aqui, eu venho para o caso virtual, que é essa figurinha aqui, é muito mais fácil. O que eu faço? Eu calculo a seção nos mesmos pontos. Faço um corte aqui, olho para baixo, encontro esse 2,5 positivo, vou espelhar ele aqui, vou lembrar que isso aqui é igual a 0, e ele continua crescendo até o 2,5. E tudo isso aqui é consequência dessa carga aqui. Como que eu chego, então, nessa conclusão? Eu aplico essa carga e calculo as reações de apoio. Quando eu calculo essas reações de apoio, eu tenho condições de encontrar esses valores aqui de momento para cada um desses pontos estratégicos aqui. Ó. Eu preciso primeiro, então, calcular as reações de apoio. Eu vou, no final da aula, recapitular tudo como um passo a passo do que tem que ser feito, para que vocês consigam se nortear sobre o que precisa ser feito. Então, lá no final da aula, eu vou pegar e vou recapitular tudo aqui e vocês vão anotar um passo a passo da resolução desse tipo de exercício. Porque aí vocês conseguem ter a ideia melhor. Fechou? É o seguinte. Eu aplico esse P aqui nesse ponto, calculo as reações de apoio, vou para as seções e encontro, então, os diagramas. Ele desenhou os diagramas aqui, ó, na mesma estrutura do caso virtual. Ele fez tudo junto. Né? Para ficar mais fácil para ele visualizar. Aí o que eu faço? Agora é a parte mais importante do exercício. A parte mais difícil é o caso real, o diagrama. E a parte mais importante é a combinação de figuras. Qual que é a figura que eu tenho no trecho AB? Vou voltar aqui, ó. É esse aqui, é essa figura aqui, ó. Essa figura que tem um triângulo negativo de 187,5 combinados com uma parábola positiva de 31,25. Isso aqui vai ser multiplicado por isso aqui. Lá eu tenho um triângulo para a esquerda com uma parábola. Aqui eu tenho um triângulo para a direita. Ele desenhou tudo isso de novo aqui, ó. Eu tenho isso aqui, tá por isso aqui. Dúvida até agora? Eu vou combinar o diagrama real do caso da barra B com o diagrama virtual da barra B. Isso aqui vem daqui. 2,5 aqui, tá vendo esse triângulo? 2,5? Eu reescrevo ele aqui, ó. É um triângulo de 2,5. E essa figura aqui, ó, é aquele outro diagrama lá do caso real. Só que aqui agora são duas figuras. E essas duas figuras eu posso reescrevê-las como um triângulo negativo de 187,5 combinado com a parábola positiva de 31,25. Roberto, Foi. por que eu tô somando o triângulo com a parábola em vez de eu diminuir? Porque o triângulo ele tá diminuindo com a parábola. Muito bom. Aí eu coloco que o triângulo é negativo. Então, esse valor do triângulo sim. aqui, ó, de 187,5, quando eu jogar lá na fórmula, ele vai aparecer negativo. Olha ele aqui, ó. Uhum. Entendeu? Então, em vez Entendi. de... Aí eu não me preocupo com isso de colocar sinal lá na operação em si. Eu só defino se ele é negativo ou positivo e posiciono as figuras. Se ele estiver para a esquerda aqui, ó, do eixo AB aqui, ó, é negativo. Se ele estiver para a direita aqui, é positivo. Entendi. Mais alguma dúvida? Não. Então, o que eu faço? Eu tenho essa figura aqui que vai virar essas duas, só que essa figura aqui ele tinha que multiplicar por essa. Como agora essa figura virou duas, eu tenho que pegar esse triângulo, multiplicar por esse triângulo, depois somar com a multiplicação dessa parábola com esse triângulo.
Então, agora eu vou fazer duas continhas desse triângulo. Eu não posso, Pode falar. eu não posso já fazer a resolução do triângulo menos a parábola e de multiplicar pelo triângulo de baixo? Entendi. Eu até poderia, mas em algumas situações isso não foi tabelado. Quando eu vou lá na tabela, eu tenho algumas figuras tabeladas e outras não. Aqui eu não tenho a opção de triângulo mais parábola em uma coluna só. Então eu tenho que transformar as figuras que eu tenho lá no diagrama em figuras tabeladas aqui, para eu não ter que recorrer à integral. Só por isso. Se eu tivesse que fazer pela integral, eu poderia jogar direto. Mas como eu estou transformando essa figura complexa em várias figuras simples, aí eu preciso fazer que seja um triângulo separado de uma parábola. Entendeu? Só por isso. Entendi. Aí o que eu faço? Eu faço essa combinação e eu terei triângulo virado para a direita multiplicado com um triângulo virado para a esquerda. Os triângulos estão virados para o mesmo lado? Não. Então, não importa se é para a direita ou se é para a esquerda. A única análise que eu faço é se eles estão para o mesmo lado ou não. Lá na tabela. Esse triângulo aqui está virado para a direita. Esse triângulo aqui também está virado para a direita. Eu posso pegar essa fórmula aqui? O que vocês acham? Não. Não posso. Porque os triângulos não estão virados para o mesmo lado. Eu tenho que pegar a fórmula desse triângulo aqui com esse triângulo aqui. Porque essa combinação aqui é a relação de um triângulo virado para a esquerda com um triângulo virado para a direita. Tranquilo? Muito importante isso aqui. É muito simples, mas é muito importante. Por quê? A fórmula muda. Na de cima, eu tinha 1/3. E na de baixo, eu tenho 1/6. Então, se eu erro isso aqui, eu erro tudo depois. Eu erro todo para frente. Não posso errar. Aqui na combinação das tabelas, o erro aqui muda muito o resultado, porque ele vai pegar isso aqui pela metade. Não vai ser só uma aproximação que você errou, um detalhe ou outro. O resultado realmente vai dar muito diferente. Então, é óbvio que a gente não pode errar em lugar nenhum, mas tem alguns lugares que, se a gente errar, a consequência do erro é bem menor do que nesse lugar aqui. Então, nesse lugar é muito importante eu aprender a pegar a fórmula certa. 1/6. Aí eu venho. Triângulo com triângulo. Triângulo virado para a direita com triângulo virado para a esquerda. Depois, triângulo com parábola. Aí eu vou lá na tabela de novo e pego triângulo com parábola. Onde que é a parábola? Está aqui, parábola de segundo grau. E está aqui também, parábola de segundo grau. Então, se eu pegar essa parábola aqui e combinar com esse triângulo aqui, é 1/3. Tá? Aqui é a fórmula, vou aproximar para vocês verem. 1/3 de L vezes o momento. Se eu pegar essa parábola com esse triângulo. Se eu pegar esse triângulo com essa parábola, vai dar 1/3 de L vezes o momento. Não faz diferença. Eu posso pegar essa parábola aqui e combinar com esse triângulo, ou eu posso pegar essa parábola aqui e combinar com esse triângulo. Dá na mesma. Tudo é parábola com triângulo. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz. Tanto faz a figura que eu pego, desde que eu leve em consideração as propriedades deles. O que eu faço? Quando eu calculo isso, eu venho e substituo na fórmula. Aí eu tenho 1/6. Aí eu quero que vocês façam uma observação aí, gente. Aqui ele colocou 1/3. E não é 1/3, é 1/6 aqui. Coloca aí uma observação no caderno, aí no cantinho, para vocês lembrarem depois. Esse triângulo virado para a direita com esse triângulo virado para a esquerda seria 1/6 vezes 5 vezes 187,5 negativo vezes 2,5 positivo. Eu não sei se o erro foi só aqui ou se ele errou aqui no resultado também, porque já vi isso acontecer. Escrever errado, mas fazer o número certo aqui. Depois a gente verifica. Aí eu venho e substituo. Esse 1/3 é da fórmula. Esse 5, o primeiro número que aparece, é o comprimento da barra. Esse 187,5 eu vou tirar daqui, do momento máximo de uma das figuras. E o 2,5 eu vou tirar daqui, que é o momento máximo da outra figura. Mais, sempre mais. Anota isso aí também. Eu sempre vou somar os efeitos. Nunca menos. Sempre mais. Mais 1/3 da fórmula, vezes 5 do comprimento, vezes 31,25 da parábola, vezes 2,5 do triângulo. Eu somo tudo isso e encontro esse resultado aqui. Pausa rápida
Alguma dúvida? Vamos voltar aqui. Dúvida no processo? Calculo o diagrama real, calculo o diagrama virtual. Pego trecho por trecho. Então, eu pego o trecho AB, do caso real, e combino com o trecho AB do caso virtual. No trecho AB do caso real, eu tinha parábola e triângulo. No trecho AB do caso virtual, eu tinha só triângulo. Então, eu pego aqueles dois, triângulo e parábola, e combino com esse triângulo aqui de valor menor, que é o virtual. Faço o produto de cada uma das figuras com ele pela tabela. Somo os efeitos e pronto. Fiz o trecho AB. Agora eu vou fazer o trecho BC e depois eu vou fazer o trecho CD. E aí acaba o exercício. Certo? Roberto, Pode falar. aí o resultado que der, no caso, vai ser o meu deslocamento. O resultado que der dividido pelo E e pelo I, que está do lado esquerdo da igualdade, lembra que eu tinha um EI do Sim. lado esquerdo? Eu vou somar tudo e dividir pelo Sim. EI. E o resultado dessa conta é o deslocamento. No Certo? caso, num ponto específico, né? Naquele ponto específico. Só naquele ponto específico. Se eu quisesse calcular em outro ponto, eu tinha que fazer outro cálculo. Então, no caso, tudo isso é em função daquele ponto D. Tudo isso é só para calcular o deslocamento naquele ponto D específico. Um deslocamento específico. Mas o que mudaria se mudasse o ponto? Aonde que o ponto entra em... Ele mudaria todo o meu diagrama virtual. Ah, sim, verdade. E aí, como ele mudaria todo o meu diagrama virtual, ele mudaria também a combinação das figuras, porque as figuras seriam diferentes. As figuras virtuais, né? Certo? Tá rolando alguma coisa aí nos bastidores aí, de alguém ameaçando alguém aí, que eu não peguei muito bem a ideia, mas deu para sentir, sabe? Ó, vou voltar lá. Vamos lá? Voltando aqui. Quando, então, eu tenho essa combinação do trecho AB, eu tenho que seguir com a análise. Eu vou para o outro trecho. Qual que é o próximo trecho? Trecho BC. Então, eu pego e olho para o trecho BC. Vou lá no trecho BC e olho o diagrama do trecho BC. Eu vou mostrar para vocês de onde que ele tirou isso aqui. Quando eu pego o trecho BC lá do diagrama real, eu tenho isso aqui, ó. Um triângulo de altura 187,5 negativa, combinada com a parábola de 62,5. Aí, nessa combinação aqui, vira isso aqui, ó. Ó, 187,5 com a parábola de 62,5. É exatamente a mesma figura que eu tinha lá em cima. Só que eu separo as duas agora. 187,5 fica negativo e 62,5 fica positivo. Essa figura aqui veio do meu diagrama virtual, que é o diagrama que acontece aqui, ó. Nesse trechinho aqui, desse ponto até a rótula, eu tenho um triângulo de altura 2,5. Onde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui, ó. Triângulo de altura 2,5. Aí o que eu faço? Eu pego esse triângulo aqui, combino com esse triângulo aqui. Pego esse triângulo aqui e combino com essa parábola. Aí, de novo, eu tenho 1/3. De onde que veio esse 1/3? Lá da tabela. Vou lá na tabela. Triângulo virado para a esquerda, triângulo virado para a esquerda. Aqui eu tenho triângulo virado para a direita e triângulo virado para a direita. Na linha de... Gente, anota isso que eu vou falar agora. Não existe triângulo na linha para a esquerda. Olha para a tabela, não existe. Então, você nunca vai conseguir encontrar um triângulo para a esquerda, que é o triângulo que você precisava aqui, teoricamente. Então, você não vai analisar se o triângulo está para a esquerda ou para a direita. Você vai analisar se eles estão para o mesmo lado ou não. Nesse caso, triângulo para a esquerda com triângulo para a esquerda é a mesma coisa de triângulo para a direita com triângulo para a direita. A única coisa que importa é que eles estão para o mesmo lado, só isso. Se eles estiverem para o mesmo lado, pronto, é o que você precisa. É isso que eu quero que vocês anotem. Triângulo para a esquerda com triângulo para a esquerda é igual a triângulo para a direita com triângulo para a direita. A única diferença é se um estiver virado para um lado e o outro estiver virado para o outro. Só isso. Se um estiver para a esquerda e outro para a direita. Só isso. Se estiver para a esquerda os dois ou para a direita os dois, não faz nenhuma diferença. Seguindo lá, eu tenho então o seguinte.
eu tenho triângulos para o mesmo lado. 1/3 de L vezes o momento B vezes o momento B. Então, eu tenho triângulo para a direita, para a esquerda, desculpa, com triângulo para a esquerda. É 1/3 do L'. Esse comprimento aqui, ó, é o comprimento desse momento aqui até chegar aqui. Só que eu tenho que levar em consideração o L'. Aqui, ó, da fórmula é o L'. Esse 1,482 é o L', que é uma continha que você faz quando as barras têm inércias diferentes. Pode falar, Lucas. Waves, queria falar alguma coisa? Não, eu tava sem som, arrumei aqui. Ah, Nada, beleza. não. Mas você estava me ouvindo? Tava. Ah, então fechou. Esse 1,482 é uma continha simples que a gente faz, que eu vou mostrar para vocês num videozinho. Vou gravar um videozinho só para mostrar como que é o raciocínio desse cálculo aqui. E aí, gente, eu quero até falar, já adiantar para vocês o seguinte. Eu não vou gravar vídeos muito longos. Eu vou gravar vários vídeos curtinhos. Então, por exemplo, cálculo do L', análise da tabela, assuntos bem específicos para vocês encontrarem com mais facilidade quando vocês quiserem encontrar só uma coisa específica, sabe? Para não ter que ficar vendo um vídeo inteiro, de um exercício resolvido inteiro, eu vou dividir isso em trechos. Eu acho que fica mais fácil, assim, até para estudar, além de ficar mais fácil para mim também, porque é mais rápido, e aí eu consigo desenvolver um raciocínio com mais agilidade, né? Então, esse L' aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o que ele fez. Qual que era o comprimento original? A minha estrutura original, ela tinha um comprimento de 5 metros. Bem aqui em cima. 5 metros aqui, 5 metros aqui. Um total de 10 metros. Tudo bem, gente? E aí ele não falou aqui no enunciado, mas ele define a inércia da estrutura. Quando ele define a inércia, você tem que observar se a inércia é igual ou não. Aqui, ó, ele falou o seguinte. O comprimento do trecho AB eu vou manter, porque a inércia é igual. Depois eu vou voltar melhor sobre isso, mas o único ponto que eu quero que vocês observem é o seguinte. Quando a inércia for diferente, vocês terão que fazer um cálculo para o comprimento da barra. Anota isso aí. Por enquanto, só anota essa ideia. Barras de inércias diferentes. Se a inércia do pilar for diferente da inércia da viga, será necessário o cálculo de um comprimento imaginário ou um comprimento virtual. Anotando isso aí, depois vai ficar fácil de vocês entenderem o vídeo, tá? É só vocês imaginarem um pilar em contato direto com uma viga de seção transversal diferente. Eles terão comportamentos de deformação diferentes, mesmo estando juntos. E isso faz com que eu precise encontrar um mesmo ponto de referência. Eu transformo a minha estrutura em seções transversais iguais, virtualmente, faço a análise e depois corrijo o processo. É mais simples do que parece. Só para explicar para vocês o porquê que aqui apareceu 1,482 em vez de aparecer o 5. 5 é o comprimento real. 1,482 é o comprimento virtual. É o L'. Tanto que lá na tabela eu não tenho nenhum L. Todos os L's que aparecem na tabela é L'. Tá? Então observe isso aí. Roberto, não entendi muito bem esse conceito de comprimento virtual. Tranquilo. Eu vou voltar aqui, ó. É importante a gente falar sobre isso. Imagina que eu tenho uma estrutura, um pilar, e aí ele vai entrar em contato direto com uma viga, que é a seção transversal dela é o dobro. Tudo bem? Tá aparecendo aí para você na tela inteira aí, não tá? Certo. Então eu tenho aqui um pilar que eu estou em contato direto com uma viga que tem uma seção transversal que é o dobro do pilar. Imagina esse pilar deformando. Quando o pilar deforma, imagina o comportamento dessa viga. Não vai ser igual ao comportamento do pilar. Você concorda comigo? Porque a seção transversal dele é mais resistente à deformação. Só que esse ponto de conexão é um ponto comum para os dois. Então, se um desloca, o outro também tem que deslocar. Porque quando eu olho para um ponto específico,
A não ser que eu tenha uma estrutura em que esses pontos se separaram, eu preciso que a deformação seja igual. Então, se esse ponto vem 10 milímetros para o lado direito, essa viga tem que deformar 10 milímetros para o lado direito, do mesmo jeito. Acontece o seguinte, como a seção transversal dele é maior, essa viga aqui é muito mais resistente à deformação do que esse pilar. Faz sentido, não faz? O que é uma seção maior, ele é mais resistente à deformação. Ou seja, eu tenho duas verdades aqui agora. Eu sei que o ponto não vai separar um do outro, mas eu sei que esse aqui tem mais resistência do que o pilar. Aí o que eu faço? Eu faço o seguinte. Para eu fazer um estudo do ponto, eu tenho que levar em consideração que tanto faz olhar para a esquerda e para a direita, o comportamento vai ser o mesmo. Aí eu transformo essa viga em uma viga imaginária de mesma proporção. Vamos lá, vou dar um exemplo. Se essa viga ela tem 10 metros de comprimento e a inércia dela é 2i, certo? Sim. A relação do comprimento pela inércia é 5. Imagina, 10 dividido por 2, 5. Tudo bem? Ou seja, para deformar essa estrutura aqui, eu vou ter a mesma dificuldade de deformar essa viga se ela tivesse um comprimento de 5 metros para uma seção I. Sim. Essa estrutura aqui, ó, a metade do meu dedo aqui, que é, tô olhando de vocês para frente. A dificuldade que eu tenho de deformar esse pedaço aqui, ó, é igual à dificuldade que eu tenho para deformar esses dois aqui. Quando eu falo em relação à relação da inércia pelo comprimento. Porque o que define a resistência da deformação na flexão é a relação da inércia com o comprimento. Sim. Falando em outras palavras, se eu quero reduzir a inércia, eu preciso também reduzir o comprimento. Porque se eu deixo o mesmo comprimento, é muito fácil deformar o meu dedo. Muito mais fácil do que deformar dois. Então, o que eu faço? Se eu transformo uma seção transversal, que era 2i, em uma seção transversal i, eu preciso transformar o meu L em L sobre 2. Entendi agora. Agora, eu vou mostrar para vocês, já que vocês pegaram a ideia, eu vou reforçar isso no vídeo depois, eu só quero que vocês visualizem a conta que ele fez. Qual que é a conta que ele faz? Ele faz exatamente essa proporção que eu acabei de falar, só que ele tem uma continha específica para ela, que é essa aqui, ó. Ele pega a relação entre as inércias. Uma das inércias era 1,067 e a outra inércia era 3,6. Ele fala assim, ó, 1,067 dividido por 3,6, vou até fazer a continha aqui, ó, é 0,29. Quando eu multiplico isso por 5, eu encontro 1,42. O que isso significa na prática? Significa que, para a minha viga de 5 metros de comprimento, ter o mesmo comportamento do meu pilar em relação à seção transversal, essa viga tinha que ter um comprimento de 1,48. Eu sei que a minha viga tem um comprimento de 5, mas para ela ter o mesmo comportamento do pilar, ela teria que ter um comprimento de 1,48. Se vocês entenderem isso aqui, vai ficar muito fácil depois no vídeo. Eu queria que vocês tirassem dúvidas sobre isso. Vocês entenderam a ideia? Quem não entendeu, pergunta aí, por favor. É só imaginar o seguinte. Imagina que você tem que deformar uma madeira de 10 metros de comprimento. Né? Vamos pegar em 6 metros, que é o convencional. Uma barra de 6 metros. Para eu deformar a metade dessa barra, é muito mais difícil do que eu deformar a barra inteira. Concorda comigo? Então, quando eu mudo o comprimento da barra, eu também mudo a dificuldade de deformação da barra. Certo? Se eu quero fazer com que as minhas barras tenham o mesmo comportamento, eu tenho que fazer com que elas tenham a mesma seção transversal. Então, se eu quero que o meu pilar tenha o mesmo comportamento que a viga, eu preciso fazer com que a seção transversal do pilar tenha a mesma seção transversal da viga. Para fazer isso, eu preciso alterar o comprimento da viga. E aí eu faço com que aquele comprimento que era 5 vire um comprimento de 1,482. Jogo isso lá no L', que é o cálculo que eu faço. 1/3 do comprimento multiplicado pelo momento máximo de uma das figuras, está aqui, vezes o momento máximo da outra figura que está aqui. Encontra esse resultado.
Depois, se eu estou no mesmo trecho, o L' não muda. O L' é o mesmo. A fórmula pode até mudar, mas o L' não. Por que a fórmula muda? Porque agora, em vez de ter triângulo com triângulo, eu tenho triângulo com parábola. Triângulo com parábola, eu vou lá na tabela. Pego a tabela, triângulo com parábola. Triângulo nessa linha aqui, ó, nessa segunda linha, com essa parábola aqui, ó, nessa quarta coluna. Aí eu encontro 1/3 de L' vezes momento, vezes momento. Viram aí? 1/3 de L' vezes momento, vezes momento. Aí eu vou lá. 1/3 de L' vezes momento, vezes momento. Olha o momento aqui, ó. 2,5, 62,5, L' e 1/3. Encontra esse resultado. Esse trecho aqui teria, então, um resultado de menos 231 mais 77. Dúvidas nesse trecho? Não, gente? Ninguém? Então, bora, seguir viagem aqui. Eu vou agora para o outro trecho, que é o trecho CD. O trecho CD é essa outra parte aqui, ó, da viga. Ou seja, ela também tem o mesmo comportamento da L'. Vai dar na mesma. Então, eu vou lá para aquele trecho CD. Pego, então, o triângulo com a parábola, que é a figura que eu tinha no diagrama do caso real, e combino isso com o triângulo de 2,5, que é o que eu tinha no caso virtual. Isso aqui vira essas duas figuras. Pego essa figura, combino com essa. Pego essa figura e combino com essa. Triângulo com triângulo, 1/3 de L' vezes o momento de um triângulo, negativo, que está para cima, vezes o momento desse triângulo, negativo, que está para cima. Negativo com negativo, positivo. Triângulo com parábola, 1/3 de L' vezes 62,5, que é o momento da parábola, vezes menos 2,5, que é o momento do triângulo. Encontrei esse resultado. Vou somar os dois e vou encontrar, então, a combinação do trecho CD. Falta só um trecho agora, que é o trecho DE. Onde que eu encontro o trecho DE? Está aqui. No trecho DE eu tenho, então, esse triângulo combinado com esse triângulo aqui. Isso vai dar o seguinte resultado. 1/3 de L', que é 5 metros, vezes o momento do triângulo maior, do caso real, multiplicado pelo momento do caso virtual. Vou encontrar esse resultado. Qual que é a dúvida, Micael? O áudio está ruim ou é o conteúdo que está difícil mesmo de entender? Por As que duas que... coisas? Como É o que conteúdo mesmo. O conteúdo é É pesado. só o conteúdo. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou realmente gravar esses videozinhos rápidos. Se vocês entenderem a ideia hoje e tirar dúvidas sobre a ideia de como fazer, vai ficar fácil de vocês entenderem depois. Só que vocês têm que Não, vai ficar mais fácil, vai melhorar. tem que tirar dúvida. Tem que ir perguntando. Por que Tá? que entrou esse 5 agora, Roberto? Beleza, esse tipo de pergunta ajuda na explicação aqui, ó. Esse 5 aqui agora ele entrou porque o trecho DE ele tem 5 metros de comprimento aqui, ó. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, mudou o trecho. Se muda o trecho, muda o L'. Do trecho BC para o trecho CD, não mudou o L', porque ele era simétrico, ele era igual, né? Era as duas metades da viga. Então, por isso que não mudou. Por isso que agora você estranhou o 5 ter aparecido. Porque nas últimas duas, eu não mudei a primeira, o L. Agora muda porque eu estou num trecho de L diferente. Mudou o trecho. Certo? O que mais de dúvida? O que eu faço agora? Pode falar. Então agora é só isso mesmo. Vamos ver mais pra frente. Fechou. Aí, o que eu faço agora? Agora eu somo tudo isso que eu encontrei. Cada um desses valores aqui que eu encontrei, para cada um dos trechos, eu vou somar todos eles. Eu vou somar todos. Quando eu somo todos, eu encontro esse número aqui, ó, de 85,415. Esse resultado aqui é a soma de todos. Eu jogo na fórmula. Qual que é a fórmula? EI multiplicado pelo deslocamento horizontal em D é igual àquela soma lá. Todas aquelas combinações. De onde que vêm esses números aqui, ó? Esses números aqui, eles vão ser dados para vocês no enunciado.
é o módulo de elasticidade e a inércia do momento de inércia. É a inércia de referência, que a gente chama de IC. Qual que é a dúvida, Marcel? Vê você apontando aí, alguma coisa? Não, não é dúvida não, é só Observação. Comentando. Fechou. De lá, é. Quando esse número aqui multiplicar um pelo outro e passar dividindo, eu vou encontrar um deslocamento horizontal de 3,68 vezes 10 a menos 3. Essa é a minha resposta aqui, ó, final. Essa é a resposta do exercício. Finalizo a resposta aqui. Certo? Aí o que ele faz? Dependendo do que ele te pedir, você vai fazer outras observações. Aqui, por exemplo, ele transformou isso em um trapézio. Aqui é uma outra solução que ele faz. O que eu quero que vocês entendam é até aqui, ó, até o deslocamento horizontal. Então, gente, o que eu quero fazer agora? Eu quero que vocês peguem um caderno que a gente vai recapitular tudo que foi feito no passo a passo. Então, eu vou falar para vocês o passo a passo de como resolver esse exercício aí. Todos os exercícios nesse sentido. Então, por isso que é legal. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar aqui para a tela maior. E eu preciso que vocês entendam o raciocínio. Anota aí a ideia. A primeira coisa que eu faço é calcular o caso real. Vou lá no caso real, calculo as reações de apoio com o objetivo de desenhar o diagrama de momento fletor do caso real. Só essas duas coisas. Reações de apoio, diagrama de momento fletor. Repete, cortou. De novo. Primeiro passo. Calcular o caso real. Reações de apoio e diagrama de momento fletor do caso real. O que é o caso real? É o diagrama de todas as cargas que a minha estrutura estava recebendo desde o começo. A estrutura original recebeu um número de cargas. Carga distribuída da esquerda para a direita, de cima para baixo. Pega tudo aquilo e calcula o diagrama disso. Primeira coisa que vocês fazem. Certo? Segundo passo, caso virtual. Reações de apoio e diagrama de momento fletor do caso virtual. O que é o caso virtual? É a carga criada no ponto de deslocamento solicitado. Então, ele pediu deslocamento horizontal do ponto D. Eu vou lá no ponto D, crio uma carga P igual a 1, calculo as reações de apoio para essa carga, o diagrama de momento fletor para essa carga. Esse é o passo 2. Passo 3, calcular o L', que é a relação entre as inércias e comprimentos. Coloco uma observação aí, assistir vídeo. Vou gravar um videozinho explicando o conceito disso de novo e mostrando como calcular alguns L' de exemplo. De preferência até ver esse exercício aí. Certo? Relação entre o quê, L'? Relação entre comprimento e inércia. Beleza. Relação entre... ele muda conforme a relação entre os comprimentos e as inércias. Se a inércia de um for diferente da inércia do outro, o meu L' também será diferente. Observação. Se eu não tiver inércias diferentes, o L' é igual ao L. Então, eu não teria nenhuma alteração de comprimento. Se eu falasse no enunciado que a inércia do pilar era igual à inércia da viga, que era igual à inércia do pilar, todas as inércias eram iguais, eu teria, então, os comprimentos originais. O meu trecho BC seria de 5 metros, de CD continuaria sendo de 5 metros, eu não mudaria nada. Tá? Então, o L' eu só calculo quando eu tenho inércias diferentes. Próximo passo, quarto passo. Combinação das figuras. É a tabela agora. Então, eu faço combinação dos diagramas, do caso real com o caso virtual. Quando eu faço essa combinação dos diagramas, eu vou encontrar os valores para cada uma dessas combinações. Esse é o quarto passo. Naquela unidade lá Repete de esquisita. novo, Roberto, não entendi não. O quarto passo é a combinação dos diagramas. Combinação dos diagramas. Isso. Aí você coloca em parênteses aí a tabela. O quarto passo é olhar na tabela. Pegar figura 1 com figura 2 e assim sucessivamente. Roberto, Oi.
Tem como você repetir rapidinho qual que é o segundo e terceiro passo, por favor? Segundo passo, vou repetir todos, ó. Primeiro passo, Pode repetir. caso real, reações de apoio e diagrama. Segundo passo, caso virtual, reações de apoio e diagrama virtual. Terceiro passo, cálculo do L', que é a relação entre os novos comprimentos de acordo com as inércias. Inércias diferentes, comprimentos virtuais diferentes. Igual ao L mesmo. Repete, Gustavo. Aquele caso que você falou, se a inércia foi igual ou diferente, muda, né? Isso, isso. Se as inércias forem iguais, os meus comprimentos não mudam. Só tenho L' para inércias diferentes. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é a combinação dos diagramas, que é exatamente a tabela. O quinto passo é a soma. Eu tô calmo, Hiroshari, eu tô calmo. Mas é porque eu pensei que vocês já tivessem copiado, os meninos pediram para eu repetir, aí eu pensei que vocês já tivessem aí. É porque eu copio para não, né, lindo? Entendi. O povo é muito nervoso, Micael. Não pode brincar com esse povo, não, e levar a sério. Tem que tomar cuidado. Certo, gente? Quatro passos. Já foi 4, né? O quinto agora é o final, que é onde eu aplico a fórmula do deslocamento. Aí eu quero que vocês coloquem a fórmula aí. EI, C. Qual que é o quinto? Quinto passo é a fórmula geral do deslocamento. Módulo de elasticidade vezes inércia. Eu vou mostrar ela, eu vou mostrar a fórmula aqui, ó, na página que eu vou compartilhar. Eu vou mostrar a fórmula para vocês. Quem quiser adiantar, é o módulo de elasticidade vezes a inércia vezes o deslocamento. É essa fórmula aqui, ó. Aqui ela já veio substituída. Módulo de elasticidade vezes inércia vezes deslocamento é igual ao somatório de todas as combinações. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como que é a fórmula original. Só um minuto. Deixa eu encontrar ela aqui. Elasticidade vezes inércia vezes deslocamento. Isso. É essa aqui, ó. Aqui, ó, do lado de cá, aqui, ó. Módulo de elasticidade vezes inércia de comparação, que é a nossa inércia de referência, vezes o deslocamento, é igual. Aí aqui no lado do igual, você vai colocar assim, ó. Somatório de M vezes M barra. De todas as combinações de momento. Para quem quiser colocar até observação, essa aula de hoje, ela começou lá no arquivo 21. Aí a gente passou até o 28. Na verdade, finalizamos no 29, no início do 29. Copiaram essa fórmula que eu falei agora? Põe lá, deixa eu ver ela de novo, você tirou, velho? Ah, não, desculpa, eu pensei que você tivesse copiado, Lucas. É o módulo de elasticidade, E, vezes a inércia I, vezes o deslocamento delta minúsculo, igual a somatória de M vezes M barra. Ou seja, todos aqueles valores que eu obtive lá no passo 4, das combinações dos diagramas, eu vou somar. E vou colocar do lado direito da igualdade. Certinho. Entendeu? Micael, você entendeu também? Vocês fazem umas caretas tão engraçadas que eu fico até preocupado. Mais ou menos? Pode falar. Você vai ter que classificar agora, porque só tem 3 Mikael aqui. Ah, desculpa, é o Micael, eu vou chamar de Damasceno. É o Damasceno. Tá de boa, Alberto. Então, fechou. Gente, Tá de boa. quando eu faço isso, eu finalizo o exercício, porque ele pede deslocamento. Quando é estrutura hiperestática, é muito parecido esse passo a passo, só que com uma pequena alteração. Ele muda só um detalhe lá no final. A gente vai ver isso na próxima aula. O que a gente vai fazer agora?
Agora eu queria que vocês fizessem o seguinte. Dessem uma olhada de novo no exercício, pegando desde lá do arquivo 21, passasse o olho no exercício resolvido que ele fez, pegando a tabela e tirasse dúvidas comigo. Principalmente na resolução do exemplo 2, ele começa lá no arquivo 26. Dá uma olhadinha aí e tenta tirar alguma dúvida comigo, porque eu queria muito que vocês, pelo menos, conseguissem começar o próximo exercício, que é esse aqui, ó. Eu preciso que vocês consigam começar o exercício sozinhos, que é esse exercício aqui, ó. Por exemplo, qual que é o primeiro passo para resolver esse exercício aqui? Reações de apoio, DMF. Reações de apoio e diagrama. Do caso real. Do caso real. Segundo passo. O que ele pediu? Calcular o deslocamento vertical e a rotação da tangente elástica. Rotação da tangente elástica é novidade. Mas deslocamento vertical não é. Se ele pedir deslocamento vertical em D, vocês vão criar uma carga imaginária P aqui, ó, no lugar do D, substituir por 1. E aí o que eu queria que vocês fizessem? Vocês têm duas opções, vocês que vão escolher o que fazer. Ou vocês podem ler o material de novo, desde lá do item 21, leia aí entre vocês, tirar dúvida comigo, ou vocês podem tentar começar esse exercício, que eu até aconselho vocês começarem, porque quando vocês pegarem para fazer, vai ficar mais fácil de entender quais são as dúvidas. Porque quando você tenta fazer, que a dúvida aparece. Então eu queria aproveitar esse tempo que a gente tem para vocês tentarem fazer essa questão que eu estou mostrando para vocês aí, da página 29, e eu fosse tirando dúvidas de vocês conforme elas fossem surgindo. O que vocês acham? Tenta fazer aí, dá uma rabiscada nelas aí, por favor. Reação de apoio, primeiro passo. Reação de apoio dessa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui. Essa aqui é uma carga de 50 kN por metro. Aqui eu tenho 2I, 2I, I, e aqui é uma carga concentrada de 200 kN. A resolução da imagem está boa o suficiente para entender os números? Tá. Ficou meio embaçado aqui. Então tá. Então eu estou aqui. Tenta fazer. Vamos ver como é que está aí o entendimento. Roberto, Oi. eu entrei no link. Qual pasta mesmo que estão os exercícios? Pasta quinto período. Uhum. Teoria das estruturas 1. Peraí. Aham. Você foi em notas de aulas ou em provas? Notas de aula, né? Notas de aula. Uhum. Isso. Calderon. Material do Calderon. Esse e o item 29. Aí você vai abrir o arquivo 29. Tá bom, achei. Obrigada. Achou? Valeu. Tenta fazer aí, gente. O que é a dificuldade aí, Arthur e Gustavo? Vocês nem estão rabiscando aí? Rabisco o trem, tenta fazer aí, moço. O povo que não está mostrando a câmera, eu vou entender que nem está tentando, porque não está nem mostrando a câmera. Estou visualizando aqui, ó. Tá muito bom. Liga a câmera, gente. Facilita aqui para mim. Uma pequena reação de vocês aí já dá para eu saber pelo menos se vocês estão Mas os que entendendo. estão aí. mostrando e não estão fazendo também não vale de nada, não. Não, é porque tem gente que ficou com a câmera desativada aí a aula inteira. Tô aqui, gente. Tenta fazer sem olhar. E pergunta ao invés de olhar, que é melhor.
Não entendi. Se alguém falou comigo, eu não entendi. Qual que é o item que é para fazer, Roberto? O item o arquivo 29. 29. 29. No final lá, a partir da data 27/3/2015. Calcular o deslocamento vertical e a rotação da tangente elástica. Por enquanto, a gente vai calcular só o deslocamento vertical. Achou aí? Achou. Beleza. Roberto, mas quando tem essa variação de inércia aí, quando você joga na distância do L' lá, acontece? Qual tipo de mudança aí? Depois do cálculo dos diagramas reais e virtuais, eu calculo L'. Aí eu uso a fórmula da inércia. Você já fez os dois diagramas? Não, estou fazendo aqui. Só que Tá. surgiu a dúvida aqui, por exemplo, ela não achou lá aquele 1,58, 1,48 m, 58, talvez sim, né? Não achou no outro. Sei. Se que fosse a seção transversal diferente lá, não usava a fórmula, aí mudaria o quê? Por exemplo, que tem dois EI. Perfeito. A relação entre as inércias é o dobro, né? Uma é metade da outra, não é? Então, olha para a figura que você vai entender. Para que, gente, se todo mundo quiser olhar para essa explicação, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Acompanhe a ideia comigo. Ó. Olhando para a figura, fica muito simples de entender. Para que o ponto C tenha um comportamento idêntico, tanto olhando para a esquerda quanto olhando para a direita, ou ele tem que diminuir do lado esquerdo, ou ele tem que aumentar do lado direito. Faz sentido, Lucas? A seção transversal aqui é 2 vezes a seção transversal que eu tenho aqui. Então, ou eu tenho que aumentar essa, ou eu tenho que diminuir essa. Tudo bem, Lucas? Deixa o áudio ativado aí para eu te ouvindo. Pode falar, estou escutando. Não, fechou, então. Então, é o seguinte, eu crio uma inércia dessa barra CD para que ela fique igual à da barra BC. Ou seja, eu tenho que dobrar essa inércia aqui, ó. E aí ela fica em contato com toda a estrutura. Para eu dobrar essa inércia aqui,
sem alterar a relação entre comprimento e inércia, eu tenho que dobrar o comprimento também. Faz sentido, não faz? É como se eu pegasse essa figura aqui, ó, e puxasse ela aqui, ó, ampliando até que a inércia seja idêntica. Mas quando eu faço isso, esse comprimento aqui, ó, vai ser dobrado. Então, o que vai acontecer? Ou esse comprimento aqui vai virar 6, ou esse comprimento aqui, ó, vai virar 1,5. Entendeu? Como que sabe disso? Aí depois aqueles cálculos primeiro lá. Aí a fórmula, eu tenho uma formulazinha, que é o L', que se relaciona com a inércia. L' é igual a inércia de comparação dividido pela inércia da barra vezes o comprimento da barra. Tem uma fórmula para isso. Mas se a gente entender o raciocínio, aí a fórmula fica mais fácil de lembrar depois. Ou seja, para que as inércias do ponto C sejam iguais, ou eu tenho que aumentar o comprimento dessa barra CD, ou eu tenho que diminuir o comprimento da barra BC. Porque eu não posso alterar a relação entre comprimento e inércia. Não posso. Se eu fizer isso, eu faço com que eu estou mudando a proporção da estrutura, eu estou mudando o comportamento dela. Eu vou até visualizar aqui para ver o que ele faz com o trecho BC e com o trecho CD. Ó, ele dobra o trecho CB. 6 metros. Tá vendo? Uhum. Então, o trecho CB, que era de 3 metros, é dobrado para 6. Os outros todos ele manteve. 12, 3, mas esse aqui é 6. Então, quando eu estiver lá na combinação dos diagramas, meu L', o trecho CB, vai aparecer como 6 e não mais como 3. Só isso. Entendi. Mas isso acontece lá no passo 3. Por isso que eu queria que vocês fizessem o passo 1 e o passo 2 primeiro. Aí eu só faço isso no passo 3 e já vou para o 4, que é a combinação das figuras. Ô, Roberto, Pode falar. eu fiquei com a dúvida aqui, eu não tô lembrando direito quando eu vou fazer o PL ao quadrado sobre 8. Quando tiver No carga caso, eu tenho carga... distribuída. Sim, certo. Mas eu vou usar o valor da carga concentrada ou da carga distribuída? Só da distribuída. Ah, sim, então eu vou usar o 50 nesse caso, né? Aí, o que acontece? Eu uso, quando é carga concentrada, aí eu uso o PAB sobre L. Nesse caso aqui, eu vou usar o 50. Uhum. Aí fica Sim. 50 vezes 12 ao Vezes quadrado, Sim, dividido por 8. Ô, Roberto, beleza. Oi. você falou que ele teve que alterar o comprimento da barra. Ele alterou o comprimento de CB ou de CD? Entendi. Parece que ele escreveu CB, mas... Isso, é que você falou CB, mas eu acho que é CD, não? Porque ele tem que aumentar a barra CD ou diminuir a Certo. BC, não é? Concordo. Aqui, ó, ele fez... Olha aí. Aqui, ó, tá errado aqui, ó. AB, BC, CD, entendeu? Ele errou essa letrinha aqui, ó. Mas aqui, ó, o resultado tá certo. Só errou na hora de escrever aqui. Uhum, certinho. Perfeito. Bem observado.
Roberto, Pode falar. só virar a câmera aqui, peraí. Tem alguma explicação por que que o meu triângulo com triângulo dá 1/3 de LMB, MB, M barra B, e a minha parábola com o triângulo também dá a mesma coisa? Tem. Você perguntou se tem explicação? Tem explicação. É o seguinte, ó. Ó. Triângulo com triângulo, quando eu multiplico os dois, o que eu terei? Eu terei assim, ó. X vezes x, x ao quadrado. Aí eu integro x ao cubo sobre 3. Certo? Aí, o que acontece quando eu combino um triângulo com uma equação parabólica? Para pensar no produto. Vou fazer o seguinte, Arthur, eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Vocês estão vendo a tela, não estão? Vou pegar aqui. Ó, fica bem fácil de entender. É esse aqui mesmo. Na verdade, eu acho que é o 23, quer ver? Ó, quando eu equaciono um triângulo, ele fica m sobre L de x. Aí fica um x aqui. Quando eu equaciono outro triângulo, um x de novo. Multiplico um pelo outro aqui embaixo, fica x ao quadrado. Integro x ao cubo sobre 3. Aí ele fica assim. Então ele fica o momento vezes o momento, vezes um L ao cubo sobre 3i. Esse L ao cubo corta com esse L ao quadrado. Quando eu tenho uma parábola, aqui embaixo aparece um L à quarta, mas aqui embaixo vai aparecer um L ao quadrado, por causa da relação entre a parábola. Qual que é a equação geral da parábola? Tenta lembrar, tenta resgatar comigo. Do triângulo é essa aqui, ó, a equação da reta. É o valor final dividido pela base, multiplicada por um x qualquer, que varia. Né? Aquela Q de S está para x, assim como Q está para L. Na parábola, quando eu equaciono ele fica, dependendo da situação, um L e um x. Só que esse x está ao quadrado. Aí ele pega e multiplica. Tá aqui, ó. Quando eu tenho a situação de um triângulo invertido, igual ele fez aqui, ó, um triângulo virado para a direita e um triângulo virado para a esquerda. Aparece um L menos x, vai multiplicar, vai ficar a mesma coisa, só que ele vai ficar 1/6 em vez de ficar 1/3. Ele faz tudo isso aqui e tabela, e para a parábola é a mesma coisa. Só que quando eu integro, vai ficar o valor do momento total da parábola vezes o valor do momento total do triângulo, multiplicado pelo comprimento e por um fator. Vou pegar a tabela aqui para você acompanhar comigo. Ó. Triângulo com triângulo, 1/3 de L vezes o momento vezes o momento. E parábola com triângulo, 1/3 de novo. Como que acontece isso? Se você parar para pensar, a área de um triângulo multiplicada pela área de uma parábola não é tão diferente da área de um triângulo pela área de um triângulo. Por quê? Vocês lembram quanto que fica a integral de uma parábola assim, ó? Você lembra quanto que é a área de uma parábola assim, lá da mecânica? Você lembra? Tem que equacionar a curva. X ao quadrado. Certo. X ao quadrado. Aí quando eu integro, fica como? X ao cubo sobre 3, não é? Isso. O que significa? Significa que essa parábola aqui, ó, ela tem 1/3 da área que teria esse retângulo aqui, ó. E essa parábola que sobra aqui em cima, ela tem 2/3. Faz sentido? Sim. Acompanha o Arthur? Sim. Então tá. Se essa parábola aqui, que ela está virada para o lado direito, tem 1/3, e essa parábola aqui, que está virada para o lado esquerdo, tem 2/3, essa parábola aqui, ó, que ela não está nem para um lado nem para o outro, tem a metade da área. É invertida.
fica invertida. Aí eu tenho alguma coisa que fica ali na metade, que multiplico por alguma coisa que fica metade, e eu integro tudo isso, vai ficar dividido por 3, porque vai ficar aquela ideia de x ao quadrado sobre 3. Entendi. Quando eu equacionar a parábola, quando eu equacionar essa parábola aqui, ó, você vai ter dificuldade de equacionar essa parábola aqui, ó. Você vai ter que equacionar essa parábola aqui primeiro. Porque essa aqui é diferente da que a gente está acostumado. A gente está mais acostumado com essa. Aí, agora eu vou responder a sua pergunta original. A sua pergunta original era, por que não é sobre 4? Não era essa a dúvida? Isso. Porque se eu tenho isso aqui que é x e a parábola que é x ao quadrado, eu fico com x vezes x ao quadrado, fica x ao cubo. Quando eu integro, fica x à quarta sobre 4. Concorda comigo? Isso. É aqui, ó. Essa análise que você está fazendo é para essa parábola aqui, ó. Que é a parábola de segundo grau. Que é a nossa parábola convencional. Olha o 1 sobre 4 aqui, ó. 1 sobre 4. 1 sobre 4L vezes o momento de um vezes o momento do outro. Essa é a parábola que você intuitivamente está querendo encontrar. Que é quando eu pego um triângulo, multiplico por uma parábola de segundo grau. Aí eu tenho x vezes x ao quadrado, x ao cubo. A integral disso, x à quarta sobre 4. Beleza, isso é o que você quer. Essa parábola aqui ela é um pouco diferente. Ela sobe e desce. Ela é diferente do que a gente está acostumado. Ela tem uma equação diferente, e a equação dela vai aparecer uma combinação de resultados, que vai ficar lá, na verdade, assim, ó, alguma coisa parecida com x ao quadrado menos x, tem umas relações que ela faz. Quando ela substitui o L, acaba ficando lá dentro só a potência 3. Eu vou tentar fazer uma dessa, te mostrar. Eu vou ver se eu gravo um vídeo fazendo a questão teórica dessa parábola aqui, ó. Mas a sua dúvida está relacionada a essa parábola aqui, ó. Se ele te der uma parábola desse jeito, aí é essa fórmula aqui. Tá certo. Tem alguém falando? Eu não estou ouvindo se estiver falando comigo. Não, tá falando com o Pedro. Eu vou montar aqui. Beleza. Roberto, eu tô com uma dúvida aqui na montagem do gráfico momento fletor, do Certo. caso real. Eu observei aqui, ó, Certo. no PDF 30. Vou abrir ele aqui. Abre, por favor. PDF 30. Quero entender isso. Eu quero entender como que eu vou falar. Aliás, eu vou mostrar, né? Eu vou entender pelo menos. Que essa minha parábola ela vai abaixo dessa linha neutra Certo. e depois sobe. Tranquilo. Esse 1.200 você já encontrou. Sim, daí para frente tudo tranquilo. Então tá. Então, a partir dele você vai pegar um tracejado aqui, ó. Sim, fiz isso. E no meio do vão você vai calcular um QL ao quadrado sobre 8. Sim, fiz isso. 900? Aham. Se é no meio do vão e é um triângulo, esse valor aqui ele tinha que ser 600 e não 900. Como ele é 900, ele é maior do que o espaço que eu tenho para colocar ele. Então ele passa para baixo. Então é uma questão de análise fazer do na QL ao escala. quadrado. Isso. É importante fazer na escala, pelo menos próximo disso, para você não ficar perdido aí na análise, porque se foge muito da escala, essa análise aqui de meio de vão e metade do valor vai ficar perdida, sabe? Entendi. Importante. Então, era essa a dúvida mesmo. Obrigado. Valeu. Roberto, Pode falar. eu não entendi por que na resolução ele usou a figura que está negativa aí, ó, como um triângulo e não como uma parábola. Qual aqui na página 30 também? É isso aí mesmo. Isso aqui? Lá de cima. A de cima, essa aqui.
O triângulo é negativo. O triângulo é Mas negativo. isso aí não é um triângulo, não seria um triângulo. Ah, isso aqui é um triângulo mais uma parábola. Não, mas igual, ela não vai subir retinha aí, então não seria uma parábola também, a continuação? O problema é que ela não sobe retinha, assim. Ela é uma parábola que ela começa em 0 no A, desce e depois ela sobe em 1.200, ou seja, ela é uma parábola super desproporcional, toda torta. Concorda comigo? Uhum. Para ser desse jeito que você está falando, o que tinha que acontecer? Ela tinha que começar aqui em A, em 0, aí ele ia fazer isso aqui, ó, lá no 900, e ia parar no B em 0. Aí eu poderia pegar essa parábola aqui de 900. Não, sim. A pergunta foi a seguinte: a partir do momento que ele vai para cima, para o negativo, ele conta todo essa área como se fosse um triângulo, e não como... Agora eu entendi a dúvida. Agora eu entendi. Acompanha a ideia comigo, ó. A parte do diagrama aqui, esse tracejado aqui, ó, a gente faz só para ter uma referência. Ele não existe no diagrama. O diagrama nosso que interessa é essa parte positiva aqui, ó, esse pedacinho positivo aqui, ó, e esse pedacinho negativo aqui, ó. Tudo bem? É isso que interessa para a gente. O que está entre a curva e a estrutura. Então, se só me interessa essa parte aqui e essa parte aqui, na verdade, a geometria nada mais é do que uma análise da área. Concorda comigo? Sim. Ó, acompanha a ideia comigo então. Imagina que a área desse tracejado aqui, ó, até a parábola, é tudo isso aqui, ó. E tudo isso aqui é positivo. Certo? Uhum. E agora olha para esse triângulo aqui, ó. Todo esse triângulo aqui do tracejado e imagina que ele é todo negativo. Se eu combino esse triângulo negativo com essa parte da parábola aqui positivo, essa parte comum entre triângulo e parábola aqui vai desaparecer. Concorda comigo? Uhum. Então, o que acontece? Essa figura toda aqui, ó, é um triângulo mais uma parábola, que a parte acima da parábola aqui vai anular essa parte do triângulo. E eu tenho, então, um triângulo negativo. Por quê? Porque se eu tivesse tudo positivo, eu só teria sinais abaixo. Se eu tivesse tudo negativo, eu só teria sinais acima. Falando em outras palavras agora, eu preciso que esse triângulo seja negativo, porque senão eu não encontraria essa região negativa aqui, ó. E eu preciso representar ela. Ela realmente existe. Ela é o que eu preciso. Não sei se você entendeu a explicação. Eu quero saber se foi isso que você explicou. Quer ver? Põe o mouse em cima desse segundo triângulo aí, dessa primeiro desenho. Em cima desse pedaço aqui. Isso, primeiro. Isso aí, é um triângulo ou é uma parábola? Isso eu quero saber. Essa é uma reta ou uma curva? Nenhuma das duas coisas. Essa é a resposta. Porque na resolução do exercício, ele associa dois triângulos, o do virtual com o do real, não é? Certo. O triângulo que ele associou é esse aqui, ó. É de cima, então. Certo. Isso aqui, gente, ó, não é um triângulo. É a sobra desse triângulo maior com essa parábola aqui, ó. É uma sobra. Isso aqui não é tabelado. Isso aqui eu não faço nenhuma combinação com isso. Eu transformo essa figura aqui, ó, que é esse triângulo que tem uma curva, com essa parábola distorcida, que é uma figura muito complexa. Imagina o seguinte, imagina essa figura aqui, o tanto que ela é complexa, ó. Eu vou transformar essa figura complexa em duas figuras simples, triângulo e parábola. Então, isso aqui, Gustavo, não é triângulo. Ele é o resto do triângulo com a parábola. Entendi. E não tem como tabelar isso. Não tem como tabelar isso. Até mesmo porque eu não sei qual que é o ponto que ele toca lá no eixo. Eu não consigo saber que comprimento é esse. O diagrama é só o resto da simulação, que é tracejado. O resto da combinação das figuras. Eu combino a figura negativa com a figura positiva para representar aquilo que estava lá no diagrama. Não, é que nós estávamos pensando que você jogava na tabelinha o diagrama. Então não é o diagrama, é a projeção. Eu não jogo o diagrama, eu jogo as figuras que eu crio a partir do que aparece no diagrama. Não, beleza, é só isso. Isso aí. Por isso que alguns vai ficar positivo, outros negativo, e aí um vai descontando do outro. Beleza, valeu. Fechou.
Roberto. Pode falar. Essa questão das videoaulas, o senhor tem um canal? Como é que vai funcionar esse negócio? Eu estou com um canal lá no YouTube. Aí as aulas gravadas, por exemplo, as de quarta, quinta, as aulas que eu dei para os meninos do colégio, eu estou colocando tudo lá, separando por disciplina. Então por essa aula de hoje... Mas como é que chama esse negócio? O canal lá? O canal pessoal meu mesmo, meu e-mail, eu te envio o link. Aí você dá uma olhada lá. Ah, não, beleza, então. Você tá no grupo da B5 também? Não, né? Da B5? É? Tô naquele que o senhor me adicionou. Tá. O senhor é administrador. Tá, isso. Eu vou te enviar. Te enviar aqui agora. Ah, não, beleza. Tá? Depois eu esqueço. Roberto. Pode falar. Eu fiquei em dúvida aqui no quarto passo, tá na combinação das figuras. Eu não peguei no início da aula, mas como é que faz? Você pega a figura do momento fletor real, divide elas. Como é que funciona essa separação de figura aí? Sei, vamos lá. Você está olhando para qual arquivo aí? Qual figura? 30? Pode ser nesse mesmo aí. Pode ser essa mesma aqui, né? Pode. Só Então dá tá, para entender. então beleza. O trecho AB, ele tem duas figuras. Ele tem esse triângulo AB 1200 aqui, ó. AB 1200, tá vendo? Uhum. Combinado, ele é negativo, porque ele está para cima, olha o sinal aqui, negativo. Então, eu tenho essa figura aí, AB 1200, e uma outra figura, que é a parábola de 900. Ela é positiva, porque a minha referência é o tracejado. A carga está de cima para baixo. Então, a minha parábola tem uma flexão aqui, uma flecha positiva. Ou seja, esse 900 é positivo. Então, essa figura aqui, ó, ela vai se transformar em uma figura de 1200 negativa com uma figura de 900 positiva. Que é o que acontece aqui, ó. 1200 negativo, um triângulo de 1200 negativo, mais uma parábola de 900 positivo. É isso que acontece. Isso mais isso, multiplicado por esse triângulo aqui, que é o triângulo virtual. Você entendeu a separação dessa figura aqui, ó? Então você pegou a figura do momento real lá, a figura do triângulo da parábola, separou. Separei. Essa aqui eu não preciso separar, porque ela é só uma figura. Separou as aqui... duas, né? Esse trecho, separou as duas figuras, contando o trecho, e explicou só na figura. E se não, há uma possibilidade do momento virtual. Se há uma possibilidade do momento virtual formar duas figuras? Essa é a pergunta? Formar duas figuras no mesmo trecho. É muito formar figura no mesmo trecho. Por exemplo, é muito improvável. Por que eu estou falando que é improvável? Depende da forma que você analisa. Vou te explicar. Olha aqui, ó. Olha o trecho BD. Originalmente, se eu olhasse para a figura real, eu teria um triângulo BD 1200. Muito fácil de calcular aqui, ó. Muito fácil. BD 1200, um triângulo perfeito. Só que eu tenho que levar em consideração que aqui, ó, um trecho BC com um trecho CD, eu tinha aquele problema de inércia diferente. Então, aqui eu vou ter um valor de comprimento. Aqui eu vou ter outro valor de comprimento.
Então, eu tenho que levar isso em consideração. Quando eu tiver inércias diferentes, tem que separar a figura. Eu tenho que separar a figura. Se eu não separasse a figura, aí eu teria lá no virtual isso que você me perguntou. Um trecho com duas figuras, um trapézio e um triângulo, daria problema. Então, o virtual tende a ser utilizado figura por figura. O máximo que pode acontecer no virtual, para esses casos nossos, é aparecer esse trapézio aqui. Ó. Esse trapézio ele poderia ser traduzido entre um triângulo e um retângulo. Mas não compensa fazer isso. Porque ele já me dá, na tabela, uma combinação de um trapézio. Então, ele já me fala, quando for trapézio, o que eu tenho que fazer. Não precisa separar a figura. Poderia separar? Poderia. Poderia transformar isso em um triângulo e um retângulo. Mas não tem necessidade. Então, via de regra, o virtual tende a ter só uma figura por trecho. Se você perceber que está tendo mais de uma figura no trecho, muito provavelmente está errado. Porque cargas concentradas não geram parábola, por exemplo. Aqui a gente acontece isso por causa da carga distribuída. E aqui não acontece isso. É tudo carga concentrada. Então, é tudo triângulo ou trapézio no virtual. No real tem a possibilidade da parábola e outras mais. Mas no virtual, não. Beleza? A combinação já vem feita, né, na tabela. A combinação já vem feita. Todas as possibilidades de virtual já está tabelado. Que vai formar um triângulo, um retângulo ou um trapézio. Ele já está tabelado para você. Então, o virtual ele é o mais fácil dos diagramas por causa disso. Ele é mais simples, né? Ele é uma reta, sempre uma reta. Ou uma reta constante, que é um retângulo, ou uma reta crescente da esquerda para a direita, decrescente da direita para a esquerda, ou um trapézio. Só tem essas quatro possibilidades. Retângulo, triângulo com um lado maior para a direita, triângulo com um lado maior para a esquerda, e trapézio. Na verdade, trapézio com um lado maior para a direita e trapézio com um lado maior para a esquerda. 5 possibilidades, com 3 figuras possíveis. Retângulo, triângulo e trapézio. Entendi. Show. Micael Silva, deu uma pescada aí agora, hein, Micael? Som pesado. Deu um soninho aqui. Deu sono. Gente, 3 minutinhos. Dúvidas? Que etapa que vocês estão aí? Como é que tá? Deixa eu ver se esse povo tá online tentando mesmo. Cadê o povo que desativou a câmera? O Arthur mesmo vazou ali, só deixou o Gustavo. E o Pedro. Ixi, avisa. Vamos lá? Dúvidas finais? Conseguiram calcular os diagramas reais, virtuais? Não conseguiu? Onde parou? Falem um pouquinho, deixa eu entender. A hoje foi a braba. Boa. Cara, eu tinha... Gente, vocês sofrem demais, velho. Deixa eu falar uma coisa. A ideia de quadro é boa, não sei por que a câmera ficou embaçada. Eu vou tentar resolver o problema da câmera embaçada, porque na aula de Rema, resolver alguns exercícios no quadro ajudou um pouco. Aí a gente tem que ver. Pode falar, Gustavo. Não consegue gravar os vídeos antes, não, e depois só passar o vídeo, porque gravando o vídeo fica melhor. Depois você só reproduz o vídeo. Se você grava de tarde, se tiver tempo, reproduz, grava na tela do reproduz comentando em cima. Entendi, é uma ideia, entendi a ideia. Aí, no caso, eu não colocaria áudio no vídeo, eu só colocaria a imagem no vídeo, e aí eu iria comentando com vocês e pausando o vídeo. Porque, tipo assim, quando você tá streamando na tela do computador, a imagem fica muito boa. Fica tranquilo de entender. Por isso, tipo assim, o caderno mesmo do Projeto Aurex fica tranquilo de ver, fica tudo certinho. Entendi. Não, é uma boa ideia, eu vou tentar. O que mais que vocês têm de ideias aí? Mais alguém? Aí, Gustavo, eu vou, obviamente, né, para eu não ter que gravar outros vídeos depois, o que a gente pode fazer? Eu gravo um vídeo com áudio e a gente reproduz ele no mudo. Não, também pode ser com áudio. E qualquer dúvida, pausa o vídeo e comenta em cima. Eu só dei uma ideia. Entendi. Não, ótima ideia.
Na verdade, eu não tinha pensado em usar os vídeos durante a aula. Eu tinha pensado em vídeos complementares à aula, sabe? Mas eu acho que usar os vídeos como a aula, levando em consideração a internet que a gente está tendo, eu acho que é boa. Porque a internet está muito fraca aqui em casa. Eu tenho que ver se é só aqui. Não sei como é que está na casa de vocês aí. Aqui tá boa. Tem mega batendo no talo, assim, ó. Garoto propaganda. Pois é, tô vendo isso. O que mais, gente? Aí, além de você passar o vídeo, você pode deixar no YouTube, né? Porque aí a gente consegue ver depois também para tirar dúvida, alguma coisa assim. Eu vou deixar no YouTube todos os vídeos que eu tô gravando, eu tô deixando no YouTube. Mas hoje foi bem melhor que ontem. Foi bem mais organizadinho, deu certo. Você achou hoje melhor do que ontem? Não teve tanto barulho. Aí, tipo assim, a aula foi mais dinâmica. Ontem ficou muito quadro, aí tocava. Olha só, o que eu pensei aqui. Como eu não tinha, como eu imaginei que o quadro daria certo, eu não montei o slide em si, né? Mas eu acho que se a gente fizer desse jeito, com slide, eu acho que fica topíssimo. O slide seria a mesma ideia do vídeo que você reproduziria novamente. É porque algumas fórmulas, a equação, o resumão do passo a passo, por exemplo, isso pode estar no slide, que fica bem organizado, entendeu? O que mais, gente? Estou anotando aqui as ideias. Acho que é só. Só? Alguma dúvida sobre a disciplina em si? Todas. Todas? Tipo, o conteúdo de hoje vai ser tranquilo de ontem. Vai ser que era difícil. O único problema é enxergar a figura e jogar coletar ela na tabela. Tirar o diagrama e jogar na tabelinha. E naquela hora agora acho que não. A parte difícil é o diagrama do caso real. A parte difícil da questão é essa. E é obviamente que também tem uma complicação por ser uma tabela nova, que a gente não está familiarizado com ela, que é novidade. Né? Mas depois vocês vão ver que a tabela é muito simples. Ela é fácil, porque ela é dinâmica, no sentido de poder escolher se você vai usar a parábola da coluna ou a parábola da linha, por exemplo. Então é tranquilo. Deu para pegar uma noção boa, só resolvendo agora. Beleza. O que mais, gente? Fechou, então? Se quiser, a gente fica aqui até às 11, não tem ônibus mesmo? Não, mas nós tem, né? Tem que pegar o ônibus de volta para São Luís. Ah, tem que pegar o ônibus de volta, sei. Então tá, galera. Abraço, viu? Obrigado aí. Qualquer coisa eu tô por aqui. Alô. De bom. Até. Roberto. Oi. Depois, se você achar uns vídeos lá pra gente aprender no YouTube, você manda pra mim? Eu mando. Manda sim. Dá uma olhada certinho pra ver se eu relembro esse trem. Tá, se eu não enviar, pode me lembrar, tá? Porque às vezes é muita coisa. Beleza. Vou ver se eu acho alguns no YouTube também. Pesquisa, faz o contrário. Pesquisa e me envia. Aí eu dou uma olhada e te falo se tá bom, se tá ruim. Pesquisar onde? Pesquisa no YouTube mesmo, assim. Diagrama de momento fletor. Aí pesquisa os vídeos, abre alguns e me envia os links. Que eu dou uma olhada e te falo se tá bom, se tá ruim, como é que tá. Não, beleza. Eu vou analisar alguns aqui e vou te mandar, então. Isso, que até me ajuda, porque aí eu mando pros outros, coloco também para a turma. Beleza, então. Obrigado, viu? Bom fim de semana. Valeu. Valeu.